Olá, crianças! Sejam bem-vindos ao nosso Manancial Kids de hoje. Que bom ter você aqui junto comigo nesse momento tão importante que Deus preparou para as nossas vidas. Isso mesmo! E aí, como é que você está? Você está bem? Que bom! A tia Tayla está muito bem. Eu também estou muito feliz por poder estar aqui contando uma história para vocês. Isso mesmo! E vocês se lembram que a gente está aprendendo nessa semana? Nós estamos aprendendo sobre os profetas, isso mesmo. E hoje eu tenho uma outra história sobre um profeta muito importante para contar para vocês. Vocês querem aprender essa história? Então vamos lá para a nossa história de hoje. Bom, antes da gente começar a conhecer esse profeta de hoje, vocês se lembram o que é profeta, crianças? Profeta eram homens e mulheres muito importantes e que até hoje eles nos ensinam. Sabiam disso? Isso mesmo. Profeta eram aqueles homens e aquelas mulheres que sempre ouviam a Deus e obedecia. Isso mesmo, eles tinham um papel muito importante. Eles ajudavam as pessoas com aquilo que eles falavam. Eles ouviam a Deus e falavam para as pessoas. E as pessoas eram conduzidas para o caminho certo, para fazer aquilo que agradava o coração do nosso Deus. Isso mesmo. E vocês se lembram quais profetas nós já conhecemos essa semana? Nós conhecemos o profeta Samuel, que era aquele menino que cresceu e se tornou um grande profeta, que se tornou muito obediente. Isso mesmo. Nós aprendemos também sobre uma mulher, que ela foi uma profetisa. Você se lembra o nome dela? Débora. Isso mesmo, crianças. E hoje nós vamos conhecer um profeta muito importante, o profeta Natã. Isso mesmo, você já ouviu falar desse profeta? A Bíblia nos conta a história do profeta Natã. O profeta Natã, ele era conhecido como profeta contador de histórias. Isso mesmo, crianças. Sempre que Deus falava com ele, ele obedecia e falava aquilo que Deus pedia. Era um profeta muito obediente. E o profeta Natã, ele ajudou muito o rei Davi. Isso mesmo. Vocês se lembram do rei Davi? Davi, aquele menininho que derrotou o gigante Golias e se tornou rei em Israel? O profeta Natã ajudava o rei Davi. Isso mesmo. Todas as vezes que Deus queria falar algo para Davi, Deus falava para o profeta Natã e o profeta Natã entregava para Davi. Isso mesmo, então ele ajudava Davi no seu reinado. Crianças, e sabe, uma vez o rei Davi queria construir um templo muito grandão, uma casa para Deus. Isso mesmo, ele queria construir um palácio para Deus, porque ele não achava justo que até ele tinha uma casa e Deus não tinha um lugar para ser adorado. Então ele queria construir uma casa bem bonita, um templo bem grandão. Só que, crianças, Deus pediu para o profeta Natã falar para o rei Davi que não seria ele que iria construir aquele templo, mas que seria o seu filho. Vocês acham que o profeta Natã disse isso para o rei Davi? Sim, o profeta Natã foi até o rei Davi e entregou a palavra que Deus havia dito e disse para ele: olha, Davi, Deus não quer que você construa esse templo, mas sim o seu filho, que vai ser rei depois de você, é que vai construir esse templo. O profeta Natã sempre obedecia a Deus, sempre falava aquilo que Deus pedia. Isso mesmo, e com isso ele ajudava as pessoas, ajudava o rei Davi. E o que vocês acham? Vocês acham que Davi ficou triste porque Deus pediu para ele não construir o templo? Não, crianças, pelo contrário, ele agradeceu a Deus em oração. Isso mesmo, ele agradeceu a Deus porque o seu filho, que iria reinar depois dele, iria construir aquele templo. Isso mesmo, crianças. Sabe, crianças, o profeta Natã sempre falava aquilo que Deus pedia. E ele também usava algumas histórias
para falar para as pessoas aquilo que Deus pedia. Isso mesmo. E um dia ele usou uma história para falar com o rei Davi. O rei Davi tinha feito uma coisa que não era muito legal. Então o profeta contou uma história para ele. E naquela história, o rei Davi entendeu que ele havia errado. E ele se arrependeu, crianças. Isso mesmo, se arrependeu daquilo que ele tinha feito. E o profeta Natã, por isso ficou conhecido como profeta contador de histórias, porque ele sempre usava uma história para poder ajudar as pessoas, para falar a vontade de Deus para elas. Isso mesmo! Assim como o profeta Natã, nós também podemos falar a palavra de Deus para as outras pessoas. Isso mesmo! Você pode falar de Jesus para os seus amigos, você pode falar para eles o quanto Deus é bom. Crianças, e o profeta Natã sempre obedecia à voz de Deus. Não importava aquilo que Deus pedisse para ele falar. Ele falava. Podia ser que a pessoa ia ficar um pouco triste, mas ele não deixava de falar aquilo que Deus pedia. Isso mesmo, o profeta Natã foi muito importante para a vida do rei Davi, porque ele sempre ajudava Davi a ir para o caminho certo, a fazer aquilo que Deus gostava, aquilo que Deus pedia. Então, assim como o profeta Natã ouvia e obedecia a Deus, nós também podemos ouvir e obedecer a voz do nosso Deus. E também podemos contar as histórias da Bíblia para os nossos amigos, para as outras crianças, assim como o profeta Natã, tá bom? Eu espero que você tenha gostado de conhecer um pouco sobre a história do profeta Natã. Eu espero você no nosso próximo Manancial Kids para a gente conhecer mais um profeta. Até lá, tchau!